Fala moçada, cabeças pensantes, voltamos com a aula sobre acentuação gráfica, né? Vimos no bloco anterior as regras mais básicas das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e dos monossílabos tônicos também. E agora a gente vai atacar com algumas particularidades, alguns casos em que a gente tem que ter algum cuidado, um olhar diferenciado, porque a gente vai ver regras diferenciadas daquelas três básicas. Então vamos lá. Hiatos, ditongos e tritongos. Vamos lembrar esse conceito básico de hiato, ditongo e tritongo da seguinte forma. O que é um hiato? Hiato é quando eu tenho, vamos lá, duas vogais, eu tenho duas vogais, e quando eu separo a sílaba, uma vogal fica de um lado, outra vogal para o outro, não é isso? Quando eu tenho um ditongo, eu tenho duas vogais, né? Ou duas letras com sons vocálicos, melhor assim, porque é vogal e semivogal essa questão. Não vou entrar nesse método de vogal e semivogal para a gente se estender, é desnecessário para esse conceito, mas está lá. Então vamos usar o termo vogal, mas é vogal e semivogal, enfim. Então, quando eu tenho um ditongo, eu tenho as duas vogais, e quando eu separo a sílaba, elas ficam juntas, e quando eu tenho tritongo, eu tenho as três vogais, e quando eu separo, as três ficam juntas. Então, hiato, duas vogais juntas na sílaba, duas vogais juntas na palavra, e quando eu separo a sílaba, uma para cada lado. Ditongo, duas vogais juntas na palavra, quando eu separo a sílaba, elas permanecem juntas. Tritongo, três vogais juntas na palavra, quando eu separo, as três permanecem juntas, ok? Relembrando esse conceito, vamos lá para as questões. Há palavras que possuem encontros vocálicos. Isso tudo, o hiato, o ditongo e o tritongo são chamados de encontros vocálicos, que são vogais próximas. Como exemplo, temos a palavra saúde, que quando eu separo sa-u-d é um hiato. Circuito, quando eu separo cir-cui-to, o U e o I ficam juntos. E uruguaio, né, uruguaio, eu tenho as três vogais U, A, I juntas, certo? Quando separamos em sílabas as palavras que possuem encontros vocálicos, esses tais encontros podem ou não ser separados. Dependendo de como se der cada separação, haverá uma denominação diferente. Chamaremos de hiatos as vogais que se separarem, indo uma para cada sílaba. Chamaremos de ditongos os encontros de duas vogais que não se separarem, de tritongo o encontro de três vogais que se mantiverem juntas em uma só sílaba. Sintetizando tudo que eu falei. Exemplos: hiato, saúde, saída, suíno, ruína, caíste, balaústre. Todas essas palavrinhas aqui, ó, essas vogais aqui que estão juntas e acentuadas, elas vão ser separadas quando houver a separação de sílaba. Repare que sendo I ou U, a segunda vogal tônica do hiato levará acento, seguida ou não de S. No caso da palavra rainha, por exemplo, o I só não levará acento porque é uma exceção. Não se acentuam as segundas vogais tônicas do hiato se forem seguidas de NH. Isso é uma regrinha importante. Olha só, baú. Leva ou não leva acento? Até porque essa regrinha, ela é mais forte que as demais. Se você separar baú, ela é uma dissílaba, não é monossílabo não, tá? Olha lá, baú. Qual é a sílaba forte? É o U. Aí você, poxa, Cláudio, você disse que nas oxítonas só se acentua as oxítonas terminadas em A, E, O e em seus respectivos plurais. Baú ou baús, né, tanto faz, no singular ou no plural, leva acento. Eu sei que leva acento, eu já vi essa palavra escrita e leva acento. Poxa, por que ela leva acento se ela é uma oxítona? Eu falei, essa regra de exceção, ela é mais forte, ela vale mais do que as outras que nós vimos anteriormente. Sendo assim, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um hiato. Então, eu tenho essa regrinha de exceção que eu preciso gravar. A segunda vogal do hiato, né, sendo I ou U, segunda vogal tônica do hiato, forte, né? Sendo I ou U, seguida ou não de S, seguido ou não, tanto faz, ela deverá ser acentuada. Por isso, baús, ou baú, é acentuado. E aí, eu preciso ficar atento. Porque quando esse U ou esse I vier antes do NH, não leva acento. Por isso que eu não acentuo rainha, bainha, sainha, ok? Dá outro exemplo aqui, ó. Luiz. A gente grafa Luiz com S e Luiz com Z. Qual deles levaria acento?
ou os dois levam acento, ou nenhum dos dois leva. Ora, se eu separar Luiz com S, Luiz. Com Z, a mesma coisa. Ora, isso vale para Thaís também. Luiz com S, eu tenho a segunda vogal do hiato I acompanhado de S, então leva acento. Luiz com Z, não pode levar, porque, apesar de ser a segunda vogal do hiato, tônica, esse I está acompanhado de Z, e a única outra letra que pode acompanhar é o S, não leva acento. Mesmo caso para Thaís. Thaís com S com acento, Thaís com Z sem acento. E aí tem algumas curiosidades, né? Raiz e raízes. Ora, singular e plural. A palavra raiz no singular não vai levar acento, porque você vai separar o hiato aqui, não é? E o I vai acompanhar o Z, no caso, igualzinho o caso de Luiz. Agora, na palavra raízes, que é o plural de raiz, raízes. Ora, o hiato, segunda vogal do hiato I tônico, está sozinho. Então, nesse caso, por conta do I sozinho, ele leva acento. Raiz não leva acento, agora o plural raízes leva. Então, é essa uma das regrinhas, além das regras básicas, que a gente precisa memorizar. Vamos seguindo aqui o fluxo. Lembrando que eu tenho que estar ciente das questões das vogais tônicas, para aquelas regras que nós começamos, e eu preciso também ter essa noção de hiato e de tongo, né? Ditongos. Exemplos: água, rádio, tênue, cárie, larápio, tilápia. Podemos ter 9 tipos de ditongos diferentes. Ditongo IA de vitória, ditongo IE de cárie, ditongo IO de larápio, ditongo UA de água, ditongo UE de tênue, ditongo UO de vácuo, EA de aérea, EO de vítreo e OA de nódoa. Observe que os exemplos dados levam acento, já que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? Aí a gente precisa lembrar do conceito de vogal e semivogal. O I e o U, sempre que estiver acompanhado de uma outra vogal, eles funcionam como semivogal. Então, o conceito de ter primeiro uma semivogal e depois uma vogal. Ia, IE, IO, UA, UE, UI. E às vezes o E e o O funcionam como semivogal por parecer o som foneticamente se lembrar, né? Aérea, vítreo, nódoa, né? Então lembra foneticamente, né? O som lembra o I e o O, por isso também funcionam como semivogais nesses contextos aqui. Então a gente tem paroxítonas, né? Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Sempre que tivermos paroxítonas terminadas em ditongo crescente, também deverão ser acentuadas. Então, é mais uma regrinha à parte daquelas básicas. E os tritongos? Veja que na separação das palavras acima dadas, uma das sílabas ficará com 3 vogais unidas. Pois é esse tipo de junção que chamamos de tritongos. Haverá palavras que possuam mais de 3 vogais juntas, piauiense, por exemplo, mas na separação não poderão ter mais do que 3 vogais da mesma sílaba. Então os tritongos a gente não se esquenta na cabeça, a gente não acentua. E aí é uma curiosidade, como é que separaria piauiense? Olha quantas vogais temos juntas, olha. 1, 2, 3, 4, 5 vogais juntas. Como é que isso ficaria separado? Né? A palavra piauiense. Quantos encontros vocálicos nós teríamos ali? Deixa eu abrir uma tela branca, ó. Pi, au, i, em, se. Assim que se separa. Aqui eu tenho, olha, um hiato. Aqui eu tenho um ditongo, outro hiato e mais um hiato. Eu tenho 4 encontros vocálicos da mesma palavra. 3 hiatos e 1 ditongo, só a título de curiosidade. Então, a gente sabe que as palavras, já vimos que as palavras podem ter mais de um encontro vocálico. Muito bem, prosseguindo, aí a gente tem esse exercício básico. Secretaria e secretária, geografia e história. Qual a diferença de uma para outra? E a gente vê que o acento, por exemplo, no caso de secretário e secretária,
secretaria e secretária fazem toda a diferença. São palavras com significados e sentidos diferentes, não é isso? Então vamos lá. Secretaria é um ditom, é um hiato. Secretaria, né? Então, por ser esse hiato, a segunda vogal do hiato A, não vou acentuar, a gente só sabe que acentua, né? No caso, a segunda vogal do hiato A, e aí você tem secretaria. Você teria aqui, no caso, nesse contexto, uma paroxítona terminada em A, a gente sabe que não se acentua. Agora, em secretária, fica junto. E a gente tem o quê? Um ditongo crescente. A gente tem uma palavra o quê? Paroxítona. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente deverão ser acentuadas. Por isso eu não acentuo secretaria e acentuo secretária. Geografia é a mesma linha de raciocínio. Geografia vai separar, vai ter o hiato final. E aí o que eu tenho? Uma paroxítona, geografia. Mas as paroxítonas terminadas em A, como no caso de secretaria, não são acentuadas. Entretanto, história, que terminou com o ditongo crescente e A, assim como secretária, leva acento, porque a gente acentua as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Viu que bacana? Vamos então explicar aqui, olha. Agora, explique a acentuação e a não acentuação dos nomes de cidades abaixo relacionadas. São nomes de algumas cidades, se meus amigos aí do outro lado pertencerem a uma dessas cidades, legal, que vão saber por que leva ou não leva acento. E tu, não leva, já está ali. Por que não leva? Porque uma oxítona terminada em um e as oxítonas terminadas em um não levam acento, só levam as oxítonas terminadas nas vogais A, E, O e das terminações em e seus respectivos plurais. E tu, né, separa-se, e tu não é monossílabo, é uma oxítona terminada em U. Poá, mesma linha de raciocínio, só que aí vai levar acento, porque é uma oxítona terminada em A. Já U, vou pegar emprestado aqui de cima, já U, não, porque eu não acentuo oxítonas terminadas em U, não é isso? Ah, mas aí vou ter o quê? Já que nesse caso, esse U, ele é a segunda vogal do hiato, lembra a vogal tônica do hiato, I ou U, seguida ou não de S, ela deverá ser acentuada. A segunda vogal do hiato, tônica, vai ser acentuada. É a mesma explicação para Jundiaí. Segunda vogal do hiato, I, tônico, I ou U, acompanhado ou não de S, sempre será acentuado. Buri, né? Buri é uma oxítona terminada em I, por isso não leva acento. Itaoca, só Itaoca, só vai levar no hiato se for o I ou U, não é o caso de Itaoca. Certo? Então a gente termina a nossa aula de acentuação. Tem alguns casos particulares por conta da nova ortografia. Eu não quis falar nessas regras de acentuação, tá? Eles não vão fazer muita diferença nessas questões, até porque nós veremos numa aula específica sobre nova ortografia, o que mudou em questão de acentuação gráfica, de escrita, enfim. Como se fala, é o novo acordo ortográfico. Então, aquilo que eventualmente mudou na escrita de algumas palavras. Então, nos vemos em breve. Aquele abraço.